Capítulo 1. O peso do silêncio. Tem dias que a solidão pesa mais que a carga no baú. Eu já tinha completado 52 anos, 3 décadas de estrada nas costas e alguns anos de um vazio que não conseguia preencher com café requentado nem com o ronco do motor. Meu nome é Alberto Souza, e se você me perguntasse onde era minha casa, eu não saberia responder. O caminhão vermelho era tudo que eu tinha. Minha cama, minha cozinha, meu cofre de segredos. A traição ainda doía. Não era mais aquela dor aguda dos primeiros meses, mas uma coisa surda, constante, que ficava ali no peito como um peso que você carrega sem perceber. Ela tinha me trocado por um cara mais novo, com um emprego fixo, casa de verdade. Disse que estava cansada de me esperar voltar, que estava cansada de mim. Depois disso, eu me fechei. Parei de ligar para os poucos amigos que ainda tinha. Parei de frequentar os botecos, onde a gente jogava sinuca. A estrada virou minha única companhia, e ela não julga, não cobra, não abandona, só exige que você siga em frente. Naquela manhã de março, eu estava há 2 dias rodando pela BR-319, aquela estrada esquecida que corta Rondônia e Amazonas como uma cicatriz no meio da mata. O calor era de derreter asfalto. O suor grudava na camisa. O cheiro de diesel entrava pelas narinas e ficava ali, constante. Cigarras gritavam nos arbustos secos à beira da pista. Parei num posto no meio do nada. Daqueles com 3 bombas velhas, um cachorro magro dormindo na sombra e um frentista que mal levantou a cabeça quando eu desci. Enquanto o tanque enchia, fui até o banheiro sujo, lavei o rosto com água morna, olhei para o espelho embaçado. O homem que olhava de volta tinha olheiras fundas, barba por fazer, rugas que não existiam 5 anos atrás. Você está envelhecendo sozinho, Alberto, pensei, e voltei para o caminhão. Foi quando eu a vi. Ela estava parada perto da entrada do posto, debaixo de um sol que parecia punir o mundo inteiro. Saia amarela, blusa branca meio amarfanhada, uma mochila gasta nas costas. Cabelo escuro preso num rabo de cavalo desfeito. Deveria ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. O rosto era bonito, mas carregado, daquele tipo de beleza que a dor deixa mais intensa. Ela olhava para a estrada como quem espera um milagre que não vem. Paguei o combustível, comprei 2 pães com mortadela e uma garrafa de água. Quando passei por ela, nossos olhares se cruzaram por um segundo. Os olhos dela eram castanhos, fundos, assustados. Tinha medo ali, e esperança também. Subi no caminhão, liguei o motor. Ajeitei o retrovisor. Ia sair quando a vi se aproximar, tímida, com passos pequenos. Ela bateu na porta do carona com os nós dos dedos. Abaixei o vidro. Oi, desculpa incomodar. A voz tinha sotaque. Argentino. Você vai para Porto Velho? Eu hesitei. Já tinha dado carona antes, mas sempre para caminhoneiros conhecidos, motoristas de ônibus, gente da estrada. Nunca para uma menina sozinha, perdida no meio do mato. Vou, respondi seco. Eu preciso muito chegar lá. O ônibus não passou. Já faz 3 horas que estou esperando. Ela mordeu o lábio inferior. Por favor, eu pago, se precisar. Olhei para ela com atenção. A mochila parecia pesar mais do que deveria. As mãos tremiam de leve. Tinha algo errado ali, mas não era perigo, era desespero. Entra, falei, contra todos os meus instintos. Ela abriu a porta, subiu com dificuldade, jogou a mochila no chão. Quando se sentou, soltou um suspiro longo, como se tivesse segurado a respiração por horas. Obrigada, sussurrou. Obrigada mesmo. Eu não respondi. Só engrenei a marcha e voltei para a estrada. O silêncio entre nós era denso. Ela olhava pela janela, eu olhava para frente. O motor roncava alto, o vento quente entrava pela fresta do vidro. Depois de uns 20 minutos, ela falou. Meu nome é Ana, Ana Valdez. Alberto, respondi, sem tirar os olhos da pista. Você é de onde? De lugar nenhum. Ela não insistiu. Ficamos assim por mais uns quilômetros, até que ela perguntou se podia abrir a garrafa de água que eu tinha comprado. Eu disse que sim. Ela bebeu devagar, com cuidado, como quem não quer desperdiçar nada.
Então, sem que eu esperasse, ela começou a chorar. Não era choro alto, escandaloso. Era aquele choro contido, silencioso, que sai quando a gente não aguenta mais segurar. Ela virou o rosto para a janela, limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não sabia o que fazer. Fazia anos que eu não consolava ninguém. Fazia anos que ninguém chorava perto de mim. Desculpa, ela disse, a voz embargada. Eu tô bem, juro que tô bem, mas eu sabia que ela não estava. E de alguma forma estranha, eu também não estava. Fim do capítulo 1. Diga quando quiser que eu continue com o capítulo 2. Tentar novamente, PE continue e alongue o próximo. Capítulo 2. A menina da saia amarela. O choro dela me desarmou. Não sei explicar direito, mas algo naquele som baixo, sufocado, me atingiu num lugar que eu achava que tinha virado pedra. Dirigi mais uns 15 minutos em silêncio, tentando ignorar, tentando me convencer de que aquilo não era problema meu. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais aquele choro silencioso me incomodava. Parei o caminhão no acostamento, debaixo de uma árvore seca que dava uma sombra rala. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado que o ronco do diesel. Tá tudo bem? Perguntei. E a minha própria voz me soou estranha. Fazia tempo que eu não perguntava isso para alguém. Ela limpou o rosto com as mãos. Respirou fundo 2 vezes, tentando se recompor. Desculpa, eu não devia ter chorado assim. Você já está fazendo um favor enorme me dando carona. Não é sobre isso, eu disse, e era verdade. Só quero saber se você está bem, se precisa de alguma coisa. Ana virou o rosto para mim. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Ela parecia exausta, como se não dormisse há dias, como se carregasse um peso grande demais para a idade que tinha. Eu tô fugindo, ela disse, e a voz saiu num fio. Meu estômago apertou. Fugir? De quem? Da polícia? De tráfico? Pensei em mandar ela descer ali mesmo. Pensei em todas as complicações que aquilo poderia me trazer. Mas alguma coisa me segurou. Fugindo de quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela olhou para as próprias mãos que tremiam sobre a saia amarela. Do meu ex-namorado. Ele não é uma pessoa boa. Me batia, me controlava. Dizia que se eu tentasse sair, ele ia atrás da minha mãe, ia machucar ela. E eu acreditava, porque já tinha visto ele fazer coisa pior. A voz dela foi ficando mais baixa, mais trêmula. Faz 2 meses que eu saí da Argentina. Uma amiga minha, a Lucia, ela mora aqui no Brasil, em Porto Velho. Ela me ajudou a sair, pagou a passagem de ônibus, arrumou documento provisório para mim. Eu atravessei a fronteira com medo de ele aparecer atrás de mim. Achei que quando eu chegasse aqui, tudo ia ficar bem, que eu ia recomeçar. Ela parou, engoliu seco. Mas o ônibus quebrou ontem de madrugada. Eu desci num posto e esperei o próximo. Só que o próximo nunca veio. Dormi sentada num banco de concreto. De manhã, tentei ligar para Lucia, mas o telefone dela estava desligado. Tentei umas 10 vezes. Nada. Fiquei ali sem saber o que fazer até você aparecer. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e vergonha. Eu sei que isso é muita coisa para jogar em cima de um estranho, mas eu não tenho mais ninguém. Ninguém. Fiquei calado por um tempo processando. Olhei para ela de novo, a mochila velha, a roupa amarrotada, o rosto cansado. Não tinha jeito de fingir que não via. Não tinha jeito de simplesmente ignorar e seguir em frente. Você tem os documentos? Perguntei. Ela abriu a mochila rapidamente, nervosa, e tirou uma pasta plástica amassada. Dentro tinha o RG argentino, um documento provisório brasileiro com carimbo da Polícia Federal, um papel com um endereço escrito à mão em letra torta, Rua das Acácias, 247, Bairro Nacional, Porto Velho. Peguei os papéis, examinei, tudo parecia legítimo. Ela era real, a história era real, a dor era real. Tá bem, eu disse, devolvendo os documentos. Eu te levo até Porto Velho, mas com algumas regras. Ela assentiu rápido, ansiosa. A primeira, você dorme no banco de trás se precisar, mas mantém distância.
Segunda, não mexe em nada do caminhão sem eu autorizar. Terceira, se eu parar para descansar, você fica dentro do caminhão. Não desce sozinha. Entendido? Entendido, ela disse, com a voz firme pela primeira vez. Eu prometo, eu não vou te dar problema nenhum. E eu vou te proteger até Porto Velho, falei. E nem sei de onde saiu aquela promessa. Enquanto você estiver nesse caminhão, você está segura. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez era alívio. Ela colocou a mão no peito, como se tentasse segurar o coração que batia rápido demais. Obrigada, Alberto. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer agora, eu disse, ligando o motor. Me agradece quando a gente chegar. Voltamos para a estrada. O sol estava ainda mais alto, o calor sufocante. Liguei o rádio baixo, uma estação que tocava sertanejo raiz. Ana ficou quieta por um tempo, olhando a paisagem que passava devagar. Mata fechada, placas enferrujadas, restos de pneu queimado na beira da pista. Depois de uns 40 minutos, ela falou de novo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você aceitou me dar carona? A maioria das pessoas não aceitaria. Pensei na resposta. Pensei em todas as vezes que eu também tinha precisado de ajuda e não tinha recebido. Pensei na solidão que me acompanhava havia tanto tempo. Pensei na traição, no vazio, no jeito que eu tinha me fechado para o mundo. Porque eu sei como é estar sozinho, respondi. E sei que às vezes a gente só precisa que alguém acredite que vale a pena ajudar. Ela ficou em silêncio, mas senti que algo tinha mudado ali dentro. O caminhão não estava mais tão vazio. Você tem família? Ela perguntou baixinho. Não, já tive, mas não deu certo. O que aconteceu? Engoli seco. Ninguém me perguntava essas coisas há anos. Ela me traiu. Disse que estava cansada de me esperar voltar das viagens, que queria alguém que ficasse, alguém que fosse presente. Eu tentei mudar, mas não deu tempo. Quando percebi, ela já tinha ido embora com outro. Ana me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Sinto muito. Faz tempo. Menti. Não fazia. Doía todo dia. Você nunca mais se apaixonou? A pergunta me pegou de surpresa. Hesitei. Não, admiti. Depois que ela foi embora, eu decidi que era mais fácil ficar sozinho. Não dói tanto quando você não espera nada de ninguém. Mas você fica sozinho de verdade? Ela perguntou, e a voz dela tinha uma sabedoria estranha para a idade. Ou você só finge que não sente falta? Não respondi. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. Ela tinha acertado em cheio. Rodamos mais uns 50 quilômetros. Ana comeu um dos pães com mortadela que eu tinha comprado. Bebeu mais água, agradeceu de novo. Aos poucos, ela foi relaxando. A postura ficou menos tensa, a respiração mais calma. Você tem medo de chegar em Porto Velho e sua amiga não estar lá? Perguntei. Ela demorou para responder. Tenho, admitiu. Mas eu não posso pensar nisso agora. Se eu pensar, eu desisto. E eu não posso desistir. Minha mãe ficou lá na Argentina sozinha, esperando eu mandar notícia. Se eu desistir, tudo que ela fez por mim vai ter sido em vão. Sua mãe sabe o que você passou? Sabe. Ela foi a única que acreditou em mim. Quando eu contei para a família dele, ninguém acreditou. Disseram que eu estava exagerando, que ele era um bom rapaz. Mas minha mãe viu os hematomas, viu as cicatrizes. Ela vendeu as joias que meu pai tinha dado para ela antes de morrer para me ajudar a sair do país. A voz de Ana tremeu. Eu preciso dar certo. Por ela. Olhei para o retrovisor e vi o reflexo dela, pequena, frágil, mas com uma força escondida que eu reconhecia. Era a mesma força que me fazia seguir em frente, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Você vai dar certo, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, eu quis acreditar que era verdade. O sol começou a descer quando paramos num posto maior, com restaurante e banheiros limpos. Mandei Ana ir ao banheiro, trocar de roupa se precisasse, se refrescar. Enquanto isso, comprei marmitex de arroz, feijão, bife e batata frita. Sentamos numa mesa de plástico do lado de fora, debaixo de um toldo furado.
Ela comeu devagar, com fome, mas com educação. Entre uma garfada e outra, conversamos mais. Ela me contou sobre a cidade onde nasceu, na província de Buenos Aires. Sobre o pai que morreu quando ela era criança. Sobre a mãe que trabalhou a vida inteira como costureira para criar ela e o irmão mais novo sozinha. Eu contei sobre as estradas que já conheci. Sobre o Nordeste seco e bonito, sobre o Sul gelado, sobre o Centro-Oeste infinito. Contei sobre colegas de estrada que viraram amigos, sobre cargas perdidas, sobre noites dormindo na boleia com medo de assalto. Ana ria das minhas histórias, e o riso dela era leve, genuíno. Fazia tempo que eu não via alguém rir assim perto de mim. Quando terminamos de comer, ela olhou para o céu que começava a escurecer e disse: "Obrigada por isso, Alberto, por me tratar como gente. Fazia tempo que ninguém fazia isso." Eu não sabia o que responder. Então só assenti, paguei a conta e voltamos para o caminhão. A noite caiu rápido. Luzes fracas da estrada piscavam ao longe. O rádio tocava baixo. Ana adormeceu recostada na porta, com a mochila no colo, a respiração tranquila. Eu dirigi em silêncio, mas pela primeira vez em anos, o silêncio não me sufocava. Ele tinha companhia. Fim do capítulo 2. Diga quando quiser que eu continue com o capítulo 3. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 3, quando o medo bate à porta. A madrugada tinha aquele silêncio pesado que só existe na estrada. Eram quase 3 da manhã quando avistei as luzes vermelhas e azuis piscando à frente. Meu estômago apertou na hora. Blitz da PRF. Olhei para o lado. Ana dormia profundamente, a cabeça apoiada contra a janela, os lábios entreabertos. Parecia uma criança, parecia alguém que finalmente tinha encontrado um lugar seguro para descansar. Eu não queria acordá-la, mas sabia que precisava. "Ana", chamei baixo, tocando de leve no ombro dela. "Ana, acorda!" Ela abriu os olhos devagar, confusa, desorientada. Levou uns segundos para entender onde estava. "Que foi?" murmurou, esfregando o rosto. "Tem uma blitz na frente. Polícia Rodoviária Federal. Eles vão parar a gente, vão pedir documentos, vão fazer perguntas. Eu preciso que você fique calma, tá bem? Responde o que eles perguntarem, mostra seus documentos, mas fica calma." Vi o pânico tomar conta do rosto dela. Os olhos arregalaram, a respiração acelerou. "Não, não, não!" Ela começou a repetir, a voz subindo. "Eles vão me mandar de volta, vão me deportar, vão... Ana, escuta!" Segurei o braço dela com firmeza, mas sem machucar. "Escuta, seus documentos estão em ordem. Você tem autorização para estar aqui. Você não fez nada errado. Eles só vão conferir e liberar a gente. Mas você precisa respirar, precisa ficar calma." Ela balançou a cabeça tentando acreditar, mas o corpo inteiro tremia. Vi suas mãos se fecharem em punho, as unhas cravando na palma. "Eu não consigo", sussurrou. "Eu não consigo ficar calma. Toda vez que vejo polícia, eu lembro dele. Ele era amigo de vários policiais lá na Argentina. Eles nunca fizeram nada quando eu tentei pedir ajuda. Nunca. Entendi tudo naquele momento. Não era só medo de ser deportada. Era medo de não ser protegida, de não ser acreditada, de estar sozinha de novo. "Enquanto você estiver nesse caminhão, eu vou te proteger", repeti, olhando firme nos olhos dela. "Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Confia em mim." Ela me olhou por um longo segundo, os olhos brilhando na escuridão, e então assentiu devagar. "Eu confio." Engrenei a marcha e avancei em direção à barreira. Havia 3 viaturas e 5 policiais. Um deles, um homem alto de uniforme impecável e expressão dura, acenou para eu parar e descer. Desliguei o motor, respirei fundo e desci. "Boa noite", cumprimentei mantendo a voz firme. "Boa noite. Documentos do veículo e sua CNH, por favor." Entreguei tudo. Ele conferiu com atenção, passou o rádio para a central, checou placas. Tudo normal. Então ele iluminou a cabine com a lanterna e viu Ana. "Quem é a passageira?" "Uma conhecida. Tô dando carona até Porto Velho." O policial franziu a testa.
Conhecida? Ele repetiu com desconfiança. Moça, desce do caminhão, por favor. Ana desceu devagar, segurando a mochila contra o peito como se fosse um escudo. Estava pálida, tremendo. O policial iluminou o rosto dela com a lanterna. Seus documentos. Ela abriu a mochila com mãos trêmulas, tirou a pasta plástica, entregou. O homem examinou tudo. O RG argentino, o documento provisório, o papel com o endereço. Você é argentina? Sim, senhor. A voz dela mal saía. O que está fazendo no Brasil? Eu vim recomeçar. Tenho uma amiga em Porto Velho. Ela me ajudou a vir para cá. E como você conheceu ele? O policial apontou para mim. Ana hesitou. Eu vi o medo tomando conta dela de novo. Ela pediu carona num posto, eu disse, antes que ela pudesse responder. O ônibus dela quebrou. Ela estava sozinha, assustada. Eu me ofereci para ajudar. O policial me olhou com uma desconfiança que doeu. Você sabe que dar carona para desconhecidos pode ser perigoso, né? Principalmente para uma menina jovem, estrangeira, sozinha. Eu sei, respondi, segurando a raiva que começava a ferver. Por isso mesmo eu quis ajudar, porque é perigoso, porque ela podia ter pego carona com qualquer um, e eu quis garantir que ela chegasse em segurança. Outro policial se aproximou, mais velho, com bigode grisalho. E qual é a relação de vocês? Ele perguntou, olhando de mim para Ana. Não tem relação, eu disse firme. Eu sou casado há 30 anos, tenho filhos da idade dela. Só estou fazendo o que qualquer pai de família faria, ajudando alguém que precisa. Era mentira, eu não era casado, não tinha filhos, mas precisava dizer alguma coisa que fizesse aqueles homens pararem de olhar para Ana como se ela fosse mercadoria. O policial mais velho olhou para mim por um longo momento, depois olhou para Ana. Moça, você está indo com ele por vontade própria? Sim, ela respondeu, a voz ainda trêmula. Ele me ajudou. Não fez nada de errado. Ninguém está te forçando? Ninguém te ameaçou? Não, eu juro que não. Você tem para onde ir em Porto Velho? Ana mostrou o papel com o endereço. O policial anotou tudo num bloquinho. Tá bem, ele disse finalmente, devolvendo os documentos. Mas vou anotar a placa do caminhão e vou avisar a base em Porto Velho para ficarem de olho. Qualquer irregularidade, qualquer denúncia, a gente vai investigar. Não vai ter irregularidade, eu disse, olhando firme para ele. Porque eu não sou quem vocês acham que eu sou. O policial não respondeu, só acenou para a gente seguir. Subimos de volta no caminhão. Minha mão tremia quando coloquei a chave na ignição. Ana estava em estado de choque, olhando para frente sem piscar. Dirigi uns 10 quilômetros em silêncio antes de parar de novo no acostamento. Desliguei o motor e respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Desculpa, Ana disse de repente, a voz quebrando. Desculpa por te colocar nessa situação, desculpa por... Para, eu cortei. Para de pedir desculpa. Você não fez nada errado. Mas eles te trataram como se você fosse... Como se você fosse um criminoso? Completei. Eu sei, e dói. Mas eles estão fazendo o trabalho deles. Tem muito homem ruim por aí. Tem muita gente que aproveita de meninas como você. Eles precisam desconfiar. Mas você não é assim, ela disse. E os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Você não é assim e eles te trataram como se fosse. Eu não sabia o que dizer. Então só estendi a mão. Ela segurou, apertou forte. Obrigada por ter mentido, ela sussurrou. Por ter dito que era casado, que tinha filhos. Obrigada por ter me protegido. Eu disse que ia te proteger, respondi. E eu não volto atrás na minha palavra. Ficamos ali no escuro de mãos dadas por alguns minutos. Dois estranhos que tinham virado companheiros de viagem. Dois solitários que tinham encontrado, um no outro, algo parecido com esperança. Quando o sol nasceu, estávamos a menos de 100 quilômetros de Porto Velho. A paisagem tinha mudado. Mais casas, mais movimento, mais sinais de civilização. Ana estava acordada, olhando pela janela com uma mistura de ansiedade e alívio.
Você está nervosa? Perguntei. Muito, ela admitiu. E se a Lucia não estiver lá? E se ela tiver mudado de ideia? E se... Vamos descobrir quando chegarmos, eu disse. Mas Ana, escuta. Se ela não estiver lá, se der alguma coisa errada, eu não vou te deixar na rua. A gente vai dar um jeito, juntos. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos e profundos. Por quê? Perguntou baixinho. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Você nem me conhece. Pensei na resposta. Pensei em tudo que eu tinha perdido nos últimos anos. Pensei na solidão, na dor, no jeito que eu tinha me fechado para o mundo. E pensei que talvez, só talvez, ajudar ela fosse uma forma de me ajudar também. Porque faz muito tempo que eu não faço algo que importa de verdade. Respondi. E você importa, Ana. Não sei porquê, mas você importa. Ela sorriu pela primeira vez desde a Blitz. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Você também importa, Alberto. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Algo que eu achava que tinha morrido começou a pulsar de novo. Chegamos ao endereço às 9 da manhã. Era uma casa pequena, pintada de azul desbotado, num bairro simples do lado norte da cidade. Portão de ferro enferrujado, jardim com mato alto, janelas fechadas. Ana desceu do caminhão e ficou parada na frente do portão, respirando fundo. Eu desci também, fiquei ao lado dela. Quer que eu vá com você? Ofereci. Ela assentiu, grata. Empurramos o portão. Estava destrancado. Caminhamos até a porta. Ana bateu 3 vezes. Ninguém atendeu. Bateu de novo, mais forte. Silêncio. Tentou a maçaneta. A porta estava aberta. Entramos devagar. A casa estava vazia, não tinha móveis, não tinha roupas, não tinha nada. Só poeira, teias de aranha e o eco dos nossos passos. Na parede da sala, alguém tinha escrito com giz. Mudei para Manaus, desculpa. L. Ana leu a mensagem e desabou. Não foi um choro alto, foi um desabamento silencioso, como se todas as forças que ela vinha juntando tivessem se esgotado de uma vez. Ela sentou no chão sujo, abraçou os joelhos e chorou. Eu me ajoelhei ao lado dela, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Coloquei a mão no ombro dela, tentando oferecer algum conforto. Eu não tenho para onde ir, ela soluçou. Não tenho ninguém, não tenho nada. Você tem a mim, eu disse, e a minha própria voz me surpreendeu. Você tem a mim, Ana, e eu não vou te abandonar. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Mas você mal me conhece. Você tem sua vida, suas viagens. Você não pode ficar cuidando de mim para sempre. Não precisa ser para sempre, eu disse. Só precisa ser agora. Só precisa ser até a gente descobrir o próximo passo. Ela me olhou com uma intensidade que me desarmou completamente. Por que você está fazendo isso? Perguntou de novo, a voz cheia de desespero e gratidão. Por quê? E pela primeira vez eu disse a verdade completa. Porque eu estava morrendo sozinho, Ana. E você me fez lembrar que ainda dá para sentir alguma coisa. Que ainda dá para importar com alguém. E eu não quero deixar isso escapar. Não de novo. Ela segurou minha mão com força, como se estivesse se agarrando à última tábua de salvação. E ali, naquela casa vazia e abandonada, no meio de Porto Velho, 2 náufragos encontraram um ao outro. Saímos dali meia hora depois. Levei Ana até um hotel simples que eu conhecia. O Hotel Rotas do Norte, onde eu costumava ficar quando precisava pernoitar na cidade. Paguei 1 semana de quarto adiantado para ela. O dono, seu Antônio, um senhor barrigudo de uns 60 anos, olhou desconfiado, mas aceitou o dinheiro. Ela é minha sobrinha. Menti de novo. Veio tentar a vida aqui. Só preciso que o senhor cuide dela até eu voltar da próxima viagem. Seu Antônio olhou para Ana, depois para mim e assentiu. Pode deixar, aqui é lugar seguro. Levei Ana até o quarto. Era pequeno, limpo, com uma cama de solteiro, um ventilador de teto e uma janela que dava para a rua. Ela colocou a mochila no chão e sentou na cama exausta. Descansa, eu disse. Come alguma coisa. Toma um banho. Eu volto amanhã. Você vai embora? Ela perguntou. E havia pânico na voz. Eu preciso buscar uma carga que ficou esperando em Ariquemes.
Mas eu volto, eu prometo. E se você não voltar, eu volto. Repeti, firme. Você acha que eu vim até aqui para te abandonar agora? Ela levantou, caminhou até mim e antes que eu pudesse reagir, me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, cheio de tudo que ela não conseguia dizer com palavras. Eu retribuí. E foi estranho, porque fazia anos que eu não abraçava ninguém assim. Fazia anos que eu não deixava ninguém chegar tão perto. Obrigada, ela sussurrou contra meu peito. Obrigada por não desistir de mim. Nunca, eu disse. Eu nunca vou desistir de você. E quando saí daquele quarto e fechei a porta, percebi que alguma coisa dentro de mim tinha mudado para sempre. A solidão não pesava mais tanto, porque agora eu tinha alguém para voltar. Fim do capítulo 3. Diga quando quiser que eu continue com o capítulo 4. Tentar novamente, P continue e alongue o próximo. Capítulo 4. Quando a distância dói. Dirigi até Ariquemes com um nó na garganta que não conseguia desatar. Era estranho. Eu tinha feito aquela rota dezenas de vezes, sempre sozinho, sempre em silêncio, sempre sem ninguém me esperando em lugar algum. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, cada quilômetro que me afastava de Porto Velho parecia pesar mais. Cada curva da estrada me lembrava que eu tinha deixado alguém para trás. Alguém que dependia de mim. Cheguei no depósito de Ariquemes, já era quase meio-dia. O sol escaldante batia no asfalto, fazendo o ar tremer. Estacionei o caminhão, desci e fui falar com o gerente da transportadora. Era uma carga de eletrônicos que precisava ir para Cuiabá. 3 dias de viagem, ida e volta. 3 dias longe de Ana. Assinei os papéis, supervisionei o carregamento, conferi a carga. Tudo automático, tudo mecânico. Mas minha cabeça estava longe. Ficava pensando se ela tinha comido alguma coisa, se tinha conseguido dormir, se estava bem. Quando terminei, já eram 4 da tarde. Sentei na cabine, liguei o motor, mas não saí do lugar. Fiquei ali, parado, olhando para o celular velho que eu carregava no bolso. Não tinha o número dela. Não tinha como saber se estava tudo bem. Desliguei o motor. Saí do caminhão. Voltei para o escritório. Posso usar o telefone? Perguntei ao gerente. Ele acenou que sim, desconfiado. Disquei o número do Hotel Rotas do Norte. Seu Antônio atendeu no 3º toque. Alô, Hotel Rotas do Norte. Seu Antônio, é o Alberto, o caminhoneiro que deixou a moça lá ontem. Ah, sim? Que foi? Ela tá bem? Ela comeu alguma coisa? Tá precisando de algo? Houve uma pausa do outro lado. Ela não saiu do quarto o dia todo, ele disse. Não pediu comida, não pediu nada. Tá lá dentro, quieta. Meu estômago apertou. O senhor pode bater na porta? Perguntar se ela precisa de alguma coisa? Falar que eu liguei? Posso. Espera aí. Ouvi os passos dele se afastando. O barulho de uma porta sendo batida. Vozes abafadas. Depois ele voltou. Ela disse que tá bem, que não precisa de nada, mas a voz dela tá estranha, sabe? Como se estivesse chorando. Fechei os olhos, apertei o telefone com força. Seu Antônio, por favor, o senhor pode fazer um favor para mim? Pede para ela descer, deixa ela usar o telefone. Eu preciso falar com ela. Tá bem, espera. Mais passos, mais vozes. E então, finalmente, a voz dela. Alberto, era um fio de voz. Frágil, quebrada. Ana, como você tá? Eu tô bem. Não tá não. Eu tô ouvindo na sua voz. O que aconteceu? Ela ficou em silêncio por um momento. Ouvi a respiração irregular, o esforço para não chorar. Eu tentei ligar para minha mãe, ela disse finalmente. Mas o telefone tá desligado. Tentei umas 20 vezes. E aí eu comecei a pensar, e se aconteceu alguma coisa com ela? E se ele foi atrás dela? E se... Para! Eu cortei firme. Para de pensar no pior. Pode ser 1000 coisas. A conta do telefone dela pode ter vencido. O celular pode ter quebrado. Ela pode estar sem sinal. Você não pode se desesperar agora. Mas e se não for nada disso? E se for coisa ruim? Então a gente vai dar um jeito, eu disse. Mas não hoje. Hoje você precisa comer alguma coisa, precisa descansar. Você não dormiu direito em dias. Você está esgotada. Eu não consigo comer.
Eu não consigo dormir. Eu só fico pensando em tudo que pode dar errado. A voz dela estava à beira do desespero. Eu podia sentir a angústia atravessando a linha telefônica. Ana, escuta, eu disse, tentando manter a voz calma. Eu sei que tá difícil. Eu sei que você tá com medo, mas você não tá sozinha. Você tem a mim e eu vou fazer tudo o que puder para te ajudar. Mas eu preciso que você confie. Preciso que você coma, que você durma, que você cuide de você mesma. Consegue fazer isso por mim? Ouvi um soluço abafado. Eu vou tentar. Não, não tenta. Faz. Pede pro seu Antônio uma marmita. Come devagar. Toma um banho quente. Deita na cama. E eu ligo de novo amanhã de manhã. Tá bem? Tá bem. Ela sussurrou. Eu preciso ir agora. Mas eu volto. Eu prometo que eu volto. Alberto? Sim? Obrigada. Ela disse e a voz dela era tão pequena, tão vulnerável, que doeu no peito. Obrigada por ligar, por se importar. Sempre, eu disse. Eu sempre vou me importar. Desliguei o telefone e fiquei ali parado, olhando para a parede do escritório. O gerente me olhava com curiosidade, mas não perguntou nada. Voltei para o caminhão, liguei o motor e segui viagem. Mas pela primeira vez em 30 anos de estrada, eu não queria estar ali. Eu queria estar em Porto Velho. A viagem até Cuiabá foi longa e solitária. Eu tentava me concentrar na estrada, mas minha cabeça estava longe. Ficava pensando em Ana, naquele quarto pequeno de hotel, sozinha, assustada, tentando se manter inteira. Parei para abastecer num posto em Vilhena. Já era quase meia-noite. O frentista encheu o tanque enquanto eu comprava café e pão de queijo. Quando voltei para o caminhão, vi um telefone público do lado de fora da loja de conveniência. Hesitei. Era tarde. Ela provavelmente estava dormindo, mas algo me puxava. Coloquei as moedas, disquei o número do hotel. Seu Antônio atendeu com a voz sonolenta. Hotel Rotas do Norte. Seu Antônio, desculpa a hora. É o Alberto de novo. A moça que está hospedada aí, ela tá bem? Ela comeu, ele disse. Pedi uma marmita para ela como você mandou. Ela comeu quase tudo. Depois tomou banho. Agora deve estar dormindo. Senti um alívio enorme. Obrigado, seu Antônio. Obrigado de verdade. Pode deixar. Eu tô de olho. Desliguei e voltei para o caminhão. Dormi ali mesmo, no estacionamento do posto, com o som dos outros caminhões ao redor. Mas o sono foi agitado, cheio de sonhos confusos. Sonhei com Ana pedindo socorro. Sonhei com ela sumindo. Sonhei que eu chegava tarde demais. Acordei de madrugada suado, com o coração acelerado. Liguei o motor e segui viagem. Cheguei em Cuiabá no final da tarde do dia seguinte. Descarreguei a carga num depósito na zona industrial, assinei os papéis, recebi o comprovante. Tinha uma carga de retorno programada para 2 dias depois. 2 dias de espera, 2 dias longe de Ana. Aluguei um quarto num hotel barato perto do depósito. Era um lugar sujo, com cheiro de mofo e barulho de caminhões a noite toda. Mas eu não me importava. Só queria tomar banho, comer alguma coisa e ligar para ela. Desci até a recepção, pedi para usar o telefone. O atendente, um rapaz jovem de cara entediada, empurrou o aparelho na minha direção sem dizer nada. Disquei o número. Seu Antônio atendeu rápido. Hotel Rotas do Norte. Seu Antônio, é o Alberto. A moça tá aí? Tá sim. Espera que eu chamo ela. Esperei, o coração batendo mais rápido do que deveria. E então, ouvi a voz dela. Alberto? Oi, Ana. Como você tá? Melhor, ela disse. E parecia verdade. A voz estava mais firme, mais presente. Eu comi hoje. Saí um pouco para caminhar. Fui até uma praça perto daqui. Tomei sol. Tentei não pensar tanto. Isso é bom, eu disse, sorrindo sem perceber. Isso é muito bom. Eu tentei ligar para minha mãe de novo. Ela continuou. O telefone continua desligado, mas eu tô tentando não surtar. Tô tentando acreditar que ela tá bem. Ela vai estar bem, eu disse, sem saber se era verdade, mas querendo que fosse. Vocês vão se falar em breve. E você? Ela perguntou. Como você tá? Ninguém me perguntava isso. Ninguém nunca perguntava como eu estava.
Eu tô bem. Menti. Cansado, mas bem. Você tá com saudade? Ela perguntou, e havia algo diferente na voz dela. Algo mais suave, mais íntimo. Estou, admiti sem pensar. Tô com saudade de saber que você tá bem, de saber que você tá segura. Eu também tô com saudade, ela disse baixinho, de conversar com você, de não me sentir sozinha. Ficamos em silêncio por um momento, um silêncio cheio de palavras não ditas. Quando você volta? Ela perguntou. Em 3 dias. Eu tenho que pegar uma carga aqui e levar para Ji-Paraná. Depois eu volto para Porto Velho. 3 dias, ela repetiu como se estivesse fazendo as contas. Tá bem, eu aguento 3 dias. Você é forte, Ana, mais forte do que você imagina. Só porque você me fez acreditar nisso, ela disse. Antes de te conhecer, eu achava que era fraca, que não valia nada, que não merecia ser ajudada. Você sempre mereceu, eu disse, e a voz saiu embargada. Sempre. Alberto, sim? Quando você voltar, a gente pode conversar? Tem coisas que eu quero te dizer. Coisas que eu tô sentindo e não sei explicar direito. Meu coração deu um salto. A gente conversa, eu disse. A gente conversa sobre tudo. Depois que desliguei, fiquei ali parado, segurando o telefone, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu não era mais só um caminhoneiro solitário fazendo um favor. Eu estava envolvido, eu me importava. E de alguma forma assustadora e reconfortante ao mesmo tempo, eu estava começando a sentir algo que eu achava que nunca mais sentiria. Os 2 dias em Cuiabá passaram devagar. Eu trabalhava, dirigia, comia, dormia. Mas tudo parecia automático, vazio. Eu só queria que o tempo passasse logo. Liguei para Ana todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Conversávamos sobre qualquer coisa, sobre o calor de Cuiabá, sobre a praça onde ela tinha ido em Porto Velho, sobre os planos dela de procurar trabalho. Eu vi uma lanchonete que está precisando de atendente, ela contou numa das ligações. A dona Raimunda, é uma senhora bem simpática. Ela disse que eu podia começar na semana que vem se eu quisesse. Isso é ótimo, eu disse, genuinamente feliz. Você vai se dar bem, tenho certeza. Eu tô nervosa, ela admitiu. Faz tempo que eu não trabalho. E meu português ainda não é perfeito. Seu português é ótimo e você vai aprender rápido. Você é inteligente, Ana. Você vai conseguir. Você sempre acredita em mim, ela disse. E havia gratidão e algo mais na voz. Mesmo quando eu não acredito, alguém precisa acreditar, eu disse. E eu sempre vou. Depois que desliguei, percebi que estava sorrindo. Era um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Fazia anos que eu não sorria assim. No 3º dia, peguei a carga de retorno, materiais de construção para Ji-Paraná. Era uma carga pesada que fazia o caminhão resmungar nas subidas. Mas eu nem me importava. Eu só queria chegar logo. A estrada parecia mais longa do que nunca. Cada placa que indicava Porto Velho me deixava mais ansioso. Eu dirigia rápido demais, mais rápido do que deveria. Precisava me forçar a diminuir a velocidade. Calma, Alberto, eu pensava. Você já esperou 3 dias. Pode esperar mais algumas horas. Mas não podia. Não realmente. Cheguei em Ji-Paraná no meio da tarde. Descarreguei a carga em tempo recorde. Mal conferi os papéis. O gerente olhou para mim com desconfiança. Você está com pressa? Tenho um compromisso em Porto Velho, respondi, e não era mentira. 2 horas depois, eu estava de volta na estrada, seguindo para Porto Velho. O sol estava descendo, pintando o céu de laranja e rosa. Eu liguei o rádio, mas não ouvia a música. Só pensava em Ana, em como ela estava, no que ela queria conversar comigo. Tem coisas que eu quero te dizer, ela tinha dito. O que seriam essas coisas? Cheguei em Porto Velho, já era noite. Estacionei o caminhão num posto perto do hotel e fui a pé até o Rotas do Norte. Seu Antônio estava na recepção, assistindo novela na TV pequena. Alberto, ele disse quando me viu, a moça está esperando você. Tá no quarto dela. Ela tá bem? Tá. Passou a semana toda certinha. Comeu direitinho, saiu todo dia, conversou com a dona Raimunda.
Até arrumou emprego. Eu sei, eu disse sentindo orgulho. Ela me contou. Subi as escadas até o segundo andar, caminhei pelo corredor estreito até o quarto dela. Bati na porta, o coração disparado. Quem é? A voz dela veio de dentro. Sou eu, Alberto. A porta se abriu na mesma hora. E ali estava ela. Estava diferente. O rosto tinha mais cor, os olhos menos sombra. O cabelo estava preso num coque meio torto. Ela usava uma camiseta simples e uma calça jeans. E sorria. Sorria de verdade. Você voltou, ela disse. E os olhos dela brilhavam. Eu disse que voltaria. Ela deu um passo à frente e me abraçou. Foi um abraço apertado, demorado, cheio de coisas que as palavras não conseguiam dizer. Eu retribuí, sentindo o cheiro de shampoo no cabelo dela, o calor do corpo pequeno contra o meu. Eu senti sua falta, ela sussurrou. Eu também senti a sua. Ela se afastou um pouco, olhou para mim com aqueles olhos castanhos profundos. Entra, a gente precisa conversar. Entrei no quarto. Ela fechou a porta, sentou na cama. Eu sentei na única cadeira que havia ali, de frente para ela. O que você queria me dizer? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Ana respirou fundo, juntou coragem. Eu passei essa semana inteira pensando. Ela começou. Pensando em tudo que aconteceu, em como você me encontrou, em como você me ajudou, em como você não desistiu de mim quando seria tão fácil desistir. Ela pausou, encarou as próprias mãos e eu percebi uma coisa. Eu não tô só grata. Não é só gratidão o que eu sinto por você. Meu coração acelerou. Eu acho que eu tô me apaixonando, ela disse, levantando os olhos para mim. E eu sei que é loucura. Eu sei que a gente se conhece há só uma semana. Eu sei que você é mais velho, que você tem sua vida, que eu não devia sentir isso. Mas eu sinto. E eu não consigo fingir que não sinto. Fiquei paralisado. As palavras dela ecoavam na minha cabeça, se recusavam a fazer sentido. Ana, não precisa dizer nada. Ela cortou, levantando a mão. Eu só precisava falar. Eu precisava que você soubesse. Porque eu não quero viver mais mentindo para mim mesma. Eu já vivi tanto tempo fingindo que estava tudo bem quando não estava. E agora, pela primeira vez, eu quero ser honesta, mesmo que doa. Ela limpou uma lágrima que escapou. Se você não sentir o mesmo, tudo bem. A gente pode esquecer que eu disse isso. A gente pode continuar sendo amigos, mas eu precisava te contar. Levantei da cadeira, caminhei até ela. Me ajoelhei na frente dela, segurei suas mãos. Ana, eu tenho 52 anos, comecei. Eu tenho uma vida inteira nas costas. Eu já fui traído, já me fechei para o mundo, já acreditei que nunca mais ia sentir nada por ninguém. E então você apareceu. Olhei nos olhos dela. E você me fez lembrar como é estar vivo, como é se importar com alguém, como é acordar querendo saber se a outra pessoa está bem. E eu não sei se isso é amor. Eu não sei se eu ainda sei o que é amor. Mas eu sei que quando eu tô longe de você, alguma coisa dói aqui dentro. Toquei no peito. E quando eu tô perto de você, essa dor vai embora. Ana chorava, mas era um choro diferente. Era alívio. Então você sente, ela disse, a voz trêmula. Você sente também? Eu sinto, admiti. Eu sinto e tenho medo, porque eu não quero te machucar. Não quero que você se arrependa de ter confiado em mim. Você nunca ia me machucar, ela disse, segurando meu rosto com as duas mãos. Eu sei disso, eu sinto isso. E então, sem que nenhum de nós planejasse, ela se inclinou e me beijou. Foi um beijo suave, tímido, cheio de medo e esperança. Eu retribuí, sentindo algo dentro de mim se quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Quando nos afastamos, estávamos os dois chorando. O que a gente vai fazer agora? Ela perguntou, sorrindo no meio das lágrimas. Não sei, admiti. Mas a gente descobre juntos. Ela assentiu, me puxou para sentar ao lado dela na cama. Ficamos ali, abraçados, em silêncio, enquanto a noite ia ficando mais profunda lá fora. Dois náufragos que tinham encontrado o porto. Dois corações quebrados que estavam aprendendo a bater de novo. Juntos. Fim do capítulo 4.
Diga quando quiser que eu continue com o capítulo 5. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 5, Fantasmas do Passado. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos e bonitos da minha vida. Eu nunca tinha vivido algo assim. Nem quando era jovem, nem quando fui casado. Era como se tudo fosse novo, como se eu estivesse aprendendo a sentir pela primeira vez. E ao mesmo tempo carregava um peso, o medo constante de que aquilo fosse bom demais para ser verdade, de que algo viesse e destruísse tudo. Ana começou a trabalhar na lanchonete da dona Raimunda 3 dias depois daquela noite. Eu a levei no primeiro dia, de caminhão mesmo, porque ela estava nervosa demais para ir sozinha. Ficamos parados em frente ao estabelecimento. Um lugar pequeno, com mesas de fórmica vermelha e um letreiro desbotado que dizia Lanchonete da Raimunda desde 1987. E se eu não souber fazer nada? Ela perguntou, mordendo o lábio. E se eu estragar tudo? Você não vai estragar nada, eu disse segurando a mão dela. Você só precisa ser você mesma e você é incrível. Ela sorriu, mas vi o medo nos olhos dela. Você vai me buscar depois? Vou, prometi. Às 6 em ponto, eu tô aqui. Ela desceu do caminhão, ajeitou a blusa, respirou fundo e entrou. Eu fiquei ali, vendo através da vidraça enquanto Dona Raimunda, uma mulher negra e forte, de uns 60 anos, com um sorriso largo, a recebia com um abraço. Ana olhou para trás, me viu e acenou. Eu acenei de volta. E então, pela primeira vez em muito tempo, dirigi para fazer uma entrega com o coração leve. Mas a leveza não durou muito. Naquela mesma noite, quando busquei Ana na lanchonete, percebi que havia algo errado. Ela estava pálida, tensa, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. O que aconteceu? Perguntei assim que ela subiu no caminhão. Eu consegui falar com minha mãe. Ela disse, e a voz saiu quebradiça. Meu estômago apertou. Ela tá doente, Alberto. Muito doente. Ana começou a chorar, as palavras saindo entrecortadas, desesperadas. Ela tem um problema no coração. Precisa fazer uma cirurgia urgente. Os médicos disseram que se ela não operar nas próximas semanas, pode ser tarde demais. E ela não tem dinheiro. O plano de saúde dela não cobre. Meu irmão tá tentando juntar, mas não tá conseguindo. E eu tô aqui, longe, sem poder fazer nada. Ela enterrou o rosto nas mãos, soluçando. Eu devia ter ficado lá. Eu devia ter ficado com ela. Se acontecer alguma coisa, eu nunca vou me perdoar. Parei o caminhão ali mesmo, no meio da rua, liguei o pisca-alerta, me virei para ela, segurei seus ombros. Ana, escuta, quanto é a cirurgia? O quê? Ela levantou o rosto confusa. Quanto custa a cirurgia da sua mãe? São quase $5.000. Convertendo para o real, acho que uns 20 e poucos mil. Mas, Alberto, eu não posso. Eu tenho. Eu cortei. Os olhos dela arregalaram. O quê? Eu tenho esse dinheiro, guardado. Eu não gasto com nada, Ana. Eu trabalho, como, durmo no caminhão. O dinheiro só fica acumulando. E eu quero ajudar. Eu quero que sua mãe faça essa cirurgia. Não. Ela balançou a cabeça desesperada. Não, Alberto, você já fez demais por mim. Eu não posso aceitar isso. É dinheiro demais. É o que eu quero fazer, eu disse firme. Ana, você já perdeu muito. Você já sofreu demais. Eu não vou deixar você perder sua mãe também. Não quando eu posso ajudar. Ela me olhou com uma intensidade que doeu. Por que você faz isso? Por que você se importa tanto? Porque eu te amo, eu disse, e as palavras saíram antes que eu pudesse pensar. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Ana ficou paralisada, os olhos fixos nos meus, como se estivesse tentando entender se tinha ouvido direito. Você me ama? Ela sussurrou. Eu te amo. Repeti, e dessa vez foi mais fácil. Eu não sei quando começou. Não sei se foi quando te vi no posto, ou quando você chorou no caminhão, ou quando você me abraçou naquele quarto. Mas eu sei que é verdade. E eu sei que você importa mais para mim do que qualquer coisa. Ana desabou no meu peito.
chorando com força, agarrando minha camisa como se fosse se afogar se soltasse. Eu também te amo, ela soluçou. Eu te amo tanto que dói. Eu te amo de um jeito que eu nunca amei ninguém. E eu tenho medo. Tenho tanto medo de perder você. Segurei ela com força, enterrei o rosto no cabelo dela. Você não vai me perder, prometi. Eu não vou a lugar nenhum. Ficamos ali, abraçados no meio da rua, com o caminhão parado e o mundo continuando ao nosso redor. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, senti que estávamos realmente juntos. Não só duas pessoas se ajudando, mas duas pessoas se amando. No dia seguinte, fizemos a transferência. Eu tinha uma conta numa agência em Porto Velho, uma conta que raramente usava, onde o dinheiro das entregas se acumulava. Fomos até lá de manhã cedo. O gerente me olhou com desconfiança quando pedi para transferir R$25 mil para a Argentina. É para a cirurgia da mãe dela, expliquei apontando para Ana ao meu lado. É urgente. O gerente examinou os papéis, fez 1000 perguntas, conferiu documentos. Ana tremia ao meu lado, nervosa. Quando finalmente a transferência foi aprovada, ela teve que sair do banco porque estava chorando demais. Encontrei ela sentada no meio-fio, o rosto enterrado nos joelhos. Sentei ao lado dela, passei o braço pelos ombros. Pronto, eu disse. O dinheiro já foi. Sua mãe vai poder fazer a cirurgia. Ana levantou o rosto, me olhou com os olhos vermelhos e inchados. Como eu vou te pagar? Você não vai? Eu disse, firme. Isso não é empréstimo, Ana. É um presente. Porque eu quero que você seja feliz. E você não vai ser feliz se sua mãe morrer por falta de dinheiro. Alberto, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Eu disse, limpando as lágrimas do rosto dela com o polegar. Só fica bem. Só continua sendo quem você é. Ela me beijou ali mesmo, no meio da calçada, com gente passando e buzinando. E eu não me importei, porque nada mais importava além daquele momento. Mas o passado não esquece a gente. E às vezes, ele volta para cobrar. Eu tinha uma entrega programada para Manaus, 3 dias de viagem. Precisava sair no dia seguinte. Contei para Ana durante o jantar. Marmitex de frango com batata frita que compramos numa barraquinha perto do hotel. 3 dias, ela repetiu, mexendo na comida sem vontade de comer. É muito tempo. Eu sei, mas eu preciso ir. É meu trabalho. Eu entendo, ela disse, mas vi a tristeza nos olhos. É só que eu vou sentir sua falta. Eu também vou sentir a sua. Ficamos em silêncio por um tempo. Então Ana falou, a voz baixa. Alberto, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda pensa nela? Na sua ex? A pergunta me pegou de surpresa. Hesitei. Às vezes, admiti. Não porque eu queira, mas porque a gente não escolhe no que pensa. Ela foi parte da minha vida por muito tempo. E você ainda a ama? Não, respondi sem hesitar. Não amo. Acho que nunca amei de verdade. Era mais costume do que amor. Era medo de ficar sozinho. Ana me olhou com aqueles olhos profundos. Comigo, é medo de ficar sozinho também? Não, eu disse, segurando a mão dela. Com você é diferente. Com você é real. É intenso. É assustador e bonito ao mesmo tempo. É tudo que eu nunca tive antes. Ela sorriu, mas vi que ainda havia dúvida nos olhos. Eu só não quero que você se arrependa, ela disse. Eu não quero que daqui a um tempo você olhe para mim e perceba que foi só um impulso, que foi só solidão. Não vai acontecer, prometi. Porque você não é um impulso, Ana. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ela se levantou, caminhou até mim, sentou no meu colo, apoiou a cabeça no meu ombro. Volta logo, sussurrou. Por favor, eu volto, prometi. Sempre volto para você. Parti para Manaus de madrugada. Ana tinha ido dormir no quarto dela, mas me mandou uma mensagem pelo telefone do hotel. Toma cuidado, eu te amo. Dirigi com o coração apertado. A estrada estava vazia, escura, apenas os faróis do caminhão cortando a noite. E foi nesse silêncio que os fantasmas começaram a aparecer. Lembrei da minha ex. Lembrei da última vez que a tinha visto quando ela veio buscar as coisas dela.
Lembrei do jeito que ela tinha me olhado, com pena, com alívio, como se estivesse finalmente livre de um fardo. Você nunca está aqui, Alberto, ela tinha dito. Você sempre está na estrada, e mesmo quando você volta, parece que ainda está longe. Eu não aguento mais viver com um fantasma. E ela tinha razão. Eu nunca tinha sido presente. Sempre fui fechado, distante, incapaz de me abrir. E agora, com Ana, eu estava sendo diferente. Estava sendo vulnerável. Estava permitindo que alguém me conhecesse de verdade. Mas e se não fosse suficiente? E se eu ainda fosse o mesmo homem fechado, incapaz de amar direito? Parei o caminhão numa área de descanso. Liguei para Ana. Era quase 5 da manhã, mas não consegui esperar. Seu Antônio atendeu sonolento e foi chamá-la. Alberto, a voz dela estava preocupada. Tá tudo bem? Tá, menti. Eu só precisava ouvir sua voz. Onde você tá? Na estrada, a uns 300 quilômetros de Manaus. Você tá bem? Você parece estranho. Respirei fundo. Decidi ser honesto. Eu tô com medo, Ana. Medo de quê? De não ser bom o suficiente para você. De estragar tudo como eu estraguei antes. De te machucar. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz dela veio, firme e suave ao mesmo tempo. Alberto, você sabe por que eu te amo? Não. Porque você é humano. Porque você tem medo, tem cicatrizes, tem falhas, assim como eu. E porque mesmo com tudo isso, você escolhe ser bom, escolhe me ajudar, escolhe se abrir, mesmo quando é difícil. Ela pausou. Eu não quero alguém perfeito. Eu quero você, do jeito que você é, com os medos, com as dúvidas, com tudo. E se der errado, a gente vai descobrir juntos. Mas eu não vou desistir de você, nunca. Senti os olhos arderem. Como você sabe dizer a coisa certa sempre? Porque eu também tô com medo, ela admitiu. Todo dia. Eu também tenho medo de não ser suficiente. De você um dia olhar para mim e ver só uma menina perdida que você ajudou. Mas a gente precisa confiar. Precisa acreditar que o que a gente tem é real. É real, eu disse com convicção. O que eu sinto por você é a coisa mais real da minha vida. Então volta logo, ela disse. E ouvi o sorriso na voz. E para de pensar tanto. Só vive, só sente. O resto a gente resolve junto. Desliguei o telefone me sentindo mais leve. Ana tinha razão. Eu precisava parar de ter medo. Precisava confiar. Voltei para a estrada com o sol nascendo no horizonte. A viagem para Manaus foi tranquila. Descarreguei a carga num depósito na zona industrial. Assinei os papéis. Recebi o comprovante. Tinha uma carga de retorno programada para o dia seguinte. Produtos eletrônicos para Porto Velho. Dormi no caminhão mesmo, estacionado num posto. Mas o sono não veio fácil. Ficava pensando em Ana, em tudo que tinha acontecido, em como minha vida tinha mudado tão rápido. De madrugada, acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem do hotel. Seu Antônio nunca mandava mensagens. Algo estava errado. Liguei na hora. Seu Antônio, o que aconteceu? Alberto, você precisa voltar. A voz dele estava tensa. A moça, a Ana, ela tá passando mal. Meu coração parou. Como assim passando mal? Ela tá com febre alta, vomitando. Tá muito fraca. Eu chamei a dona Raimunda, a gente levou ela pro pronto-socorro. Mas ela fica pedindo por você. Não pensei 2 vezes. Larguei tudo, liguei o caminhão e saí em disparada de volta para Porto Velho. Dirigi como um louco, ultrapassando tudo que via pela frente, rezando para não ser parado pela polícia, rezando para que Ana estivesse bem. As horas se arrastavam. Cada quilômetro parecia durar uma eternidade. Por favor, eu pensava. Por favor, deixa ela ficar bem. Cheguei em Porto Velho 10 horas depois, direto do hospital. Estacionei o caminhão de qualquer jeito, corri para dentro. A recepção era caótica. Gente esperando, crianças chorando, enfermeiros correndo de um lado para o outro. Ana Valdez, eu disse para a recepcionista. Onde ela tá? Ela tá na observação. Ala B, leito 12. Corri pelos corredores até encontrar. E lá estava ela, deitada numa maca, pálida,
com soro no braço, os olhos fechados. Dona Raimunda estava sentada ao lado, segurando a mão dela. Alberto, Dona Raimunda se levantou quando me viu. Graças a Deus você chegou. O que aconteceu? Os médicos disseram que é uma infecção forte. Pode ter sido algo que ela comeu, ou pode ser estresse, cansaço acumulado. Ela está medicada agora. Deve melhorar nas próximas horas. Me aproximei da maca, segurei a mão de Ana. Ela estava gelada. Inclinei e beijei a testa dela. Eu tô aqui, sussurrei. Eu voltei. Os olhos dela se abriram devagar, focaram em mim. Alberto? A voz saiu fraca. Sim, sou eu. Você voltou. Ela sorriu fracamente. Você sempre volta. Sempre. Prometi, segurando a mão dela com mais força. Eu sempre vou voltar para você. Ela fechou os olhos de novo, mas não soltou minha mão. E eu fiquei ali, ao lado dela, a noite toda, segurando essa mão pequena e fria, prometendo silenciosamente que nunca mais ia deixá-la sozinha, porque ela não era só alguém que eu estava ajudando. Ela era minha casa, e eu ia proteger essa casa com tudo que eu tinha. Fim do capítulo 5. Diga quando quiser que eu continue com o capítulo 6. Tentar novamente continue. E alongue o próximo capítulo 6. Raízes onde não havia chão. Ana ficou internada por 3 dias. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Eu não saí do lado dela, a não ser para tomar banho rápido no hotel ou buscar comida. Dona Raimunda trazia marmitas. Seu Antônio aparecia com frutas. Alguns colegas de trabalho da lanchonete vinham visitar. Mas eu estava sempre ali, sentado naquela cadeira desconfortável de plástico, segurando a mão dela. Os médicos confirmaram que tinha sido uma infecção intestinal severa, agravada por estresse e má alimentação. Ana tinha emagrecido muito nas últimas semanas. O corpo dela estava pagando o preço de tudo que tinha vivido, de toda a tensão acumulada. Ela precisa descansar, o médico me disse no 2º dia. Precisa comer direito, dormir bem, diminuir o estresse. O corpo dela está no limite. Eu vou cuidar dela, prometi. Vou fazer tudo o que for preciso. O médico me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Curiosidade, talvez, ou admiração, ou desconfiança. Não me importei. Só me importava que Ana ficasse bem. Quando ela finalmente acordou de verdade no 3º dia, a cor tinha voltado ao rosto. Os olhos não estavam mais tão fundos. A respiração era mais tranquila. Ela me viu, sentado ao lado da maca, e sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Você ficou aqui o tempo todo? Perguntou, a voz ainda rouca. Onde mais eu ia ficar? Alberto, você não precisava... Eu precisava, sim. Cortei, segurando a mão dela. Eu preciso estar perto de você, sempre. Ela apertou minha mão com força. Eu tive medo, sussurrou. Quando estava com febre, delirando, eu tive medo de não te ver mais. De morrer sozinha aqui, longe de tudo. Você não está sozinha, eu disse, levando a mão dela até meus lábios. Você nunca mais vai estar sozinha. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Como você pode ter tanta certeza? Como você sabe que vai ficar? Porque eu escolho ficar, respondi. Todo dia, toda hora. Eu escolho você, Ana, e vou continuar escolhendo. Quando ela recebeu alta, levei ela de volta para o hotel. Mas daquela vez, eu não deixei ela ficar sozinha no quarto. Peguei minhas coisas do caminhão e subi com ela. Você não pode dormir no chão, ela protestou fracamente. Você precisa descansar também. A cama é de casal. Apontei. Tem espaço para 2. Ela me olhou hesitante, mas não discutiu. Estava cansada demais para discutir. Naquela noite, deitamos lado a lado, vestidos por cima das cobertas. Eu segurava a mão dela no escuro, ouvindo a respiração dela se acalmar aos poucos. Quando achei que ela tinha dormido, ouvi a voz baixa. Alberto? Sim? Obrigada por não desistir de mim. Nunca, sussurrei. Eu nunca vou desistir. Ela virou de lado, encostou a cabeça no meu ombro e assim, abraçados, dormimos. Foi a melhor noite de sono que tive em anos. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre nós. Não era mais só atração ou gratidão.
Era parceria, era construção. Ana começou a melhorar e com a melhora veio uma força nova. Ela voltou a trabalhar na lanchonete, devagar no começo, apenas meio período. Dona Raimunda cuidava dela como se fosse uma filha. Essa menina é especial. Dona Raimunda me disse um dia, quando fui buscar Ana. Ela tem luz. E você também. Vocês são bons um para o outro. A senhora acha? Perguntei. Eu não acho, meu filho. Eu sei. Eu tô há 60 anos nesse mundo. Já vi muita coisa. E o que vocês têm é raro, é precioso. Cuida disso. E eu cuidava, de todas as formas que eu sabia. Comecei a recusar viagens longas. Aceitava só as entregas regionais, que me deixavam voltar para Porto Velho no mesmo dia ou no máximo em 2 dias. Meus colegas de estrada estranhavam. Eu, que sempre fui o cara que topava qualquer rota, de repente estava seletivo. Você tá diferente, Alberto. Um deles, o Geraldo, me disse num posto. Parece até que tá namorando. Tô, admiti, e senti o peito inchar de orgulho. Sério? Quem é a sortuda? Uma menina incrível, respondi sorrindo. Ela me salvou. Geraldo riu. Geralmente é a gente que salva, não é? Não dessa vez, eu disse. Dessa vez, ela me salvou de mim mesmo. Um mês depois de Ana sair do hospital, estávamos jantando no quarto quando ela me mostrou algo no celular. Era uma foto de um pequeno ponto comercial, um espaço apertado, com pintura descascada, espremido entre uma farmácia e uma sapataria. Tá à venda, ela disse, os olhos brilhando. Passa por aqui todo dia quando vou trabalhar. Fica só 3 quadras da lanchonete. E você tá me mostrando porque eu tenho um sonho, ela disse, a voz trêmula de emoção. Eu queria ter um lugar meu, um café pequeno, simples, com bolos caseiros, pão na chapa, café coado. Um lugar onde as pessoas possam sentar, conversar, se sentir em casa. Ela olhou para mim, insegura. Eu sei que é besteira. Eu sei que eu não tenho dinheiro, não tenho experiência, não tenho nada. Mas não é besteira, cortei. É lindo. Você acha? Acho. E acho que você consegue. Ana balançou a cabeça. Eu não tenho como pagar o aluguel, Alberto. Muito menos reformar, comprar equipamentos, móveis. É só um sonho bobo mesmo. Olhei para a foto no celular. Imaginei Ana ali, com um avental, sorrindo, servindo café para as pessoas. Imaginei ela feliz, realizada, construindo algo que era dela. Quanto tá o aluguel? Perguntei. 1.200 por mês, mas precisa de pelo menos 10 mil para reformar e equipar. É muito dinheiro. Eu tenho, eu disse. Ana me olhou confusa. Você tem o quê? O dinheiro. Para começar. Os olhos dela arregalaram. Alberto, não. Você já fez demais. Você já pagou a cirurgia da minha mãe, me ajudou quando eu não tinha nada. Eu não posso aceitar mais. Não é você aceitando, eu disse segurando as mãos dela. É a gente construindo juntos. É nosso projeto, nosso café. Nosso? Ela repetiu, incrédula. Se você quiser, falei, o coração acelerado. Se você quiser que eu faça parte disso, que eu faça parte da sua vida, de verdade. Ana ficou em silêncio por um longo momento, os olhos marejados. Então ela se jogou nos meus braços, me beijou com força, com gratidão, com amor. Eu quero, ela sussurrou entre beijos, eu quero você na minha vida, para sempre. E naquele momento eu soube que tinha encontrado meu lugar. Não era mais a estrada, era ali, nos braços daquela menina argentina que tinha aparecido perdida na minha vida e tinha me mostrado o caminho de casa. As semanas seguintes foram uma correria. Fechamos o aluguel do ponto. Eu contratei um pedreiro conhecido, o seu Manuel, para fazer as reformas. Ana desenhava tudo num caderno. Onde ia ficar o balcão, onde ficavam as mesas, as cores das paredes. Eu quero que seja amarelo, ela disse, apontando para o caderno. Amarelo suave, como a saia que eu estava usando quando a gente se conheceu. Amarelo, então? Concordei, sorrindo. Passávamos os dias trabalhando no espaço. Eu pintava paredes, consertava o que estava quebrado, instalava prateleiras.
Ana limpava, organizava, decorava. Dona Raimunda vinha ajudar, trazia plantas, dava conselhos sobre como montar um cardápio. Vocês vão longe, ela dizia, olhando para nós com carinho. Eu sinto isso. À noite, voltávamos para o hotel exaustos, sujos de tinta e poeira, mas felizes. Deitávamos na cama e conversávamos sobre os planos, sobre o futuro, sobre tudo que queríamos construir. Como a gente vai chamar? Ana perguntou uma noite. O café? Não sei. Você escolhe. Café da Ana, ela disse tímida. É simples, mas é meu. É perfeito, eu disse. Assim como você. Ela encostou a cabeça no meu peito. Eu nunca fui feliz assim, confessou. Nem quando era criança. Eu sempre senti que faltava alguma coisa. E agora, pela primeira vez, eu me sinto completa. Eu também, admiti. Eu passei a vida inteira achando que não merecia ser feliz, que a solidão era meu castigo. Mas você me mostrou que eu estava errado. A gente se salvou, ela disse. Um salvou o outro. E era verdade. Mas nem tudo era perfeito. Havia momentos difíceis. Momentos em que o passado voltava. Uma noite, 2 semanas antes da inauguração do café, Ana acordou gritando. Estava suada, tremendo, os olhos arregalados de pânico. Ana! Sacudi ela de leve. Ana, acorda! Ela piscou, confusa, levou uns segundos para perceber onde estava. E então desabou em lágrimas. Eu sonhei com ele, soluçou. Ele me encontrou, ele estava me machucando de novo. E você não estava lá para me salvar. Segurei ela com força, afastei o cabelo do rosto suado. Foi só um sonho, ele não está aqui, ele não pode te machucar mais. Mas e se ele vier? Ela perguntou, a voz carregada de terror. E se ele descobrir onde eu tô? E se ele vier me buscar? Se ele vier, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro, eu disse, olhando firme nos olhos dela. E eu não vou deixar. Eu te protejo, Ana, com a minha vida se for preciso. Ela se agarrou a mim, chorando, tremendo, e eu fiquei ali, abraçando ela, repetindo que estava tudo bem, que ela estava segura, até que o corpo dela relaxou e o sono voltou. Mas eu não consegui dormir de novo naquela noite. Fiquei acordado, de olhos abertos no escuro, pensando em tudo que ela tinha passado, pensando no medo que ainda morava dentro dela. E jurei silenciosamente que ia passar o resto da vida fazendo com que ela se sentisse segura. A mãe de Ana fez a cirurgia no meio de outubro. Ana falou com ela pelo telefone do hospital 2 horas depois da operação. Eu segurava a mão dela enquanto ela chorava de alívio. Ela está bem, Ana disse quando desligou. Os médicos disseram que deu tudo certo. Ela vai ficar bem. Graças a Deus, eu disse, e era sincero. Ela quer te conhecer, Ana continuou, me olhando com olhos brilhantes. Ela disse que quer conhecer o homem que salvou a filha dela, que me devolveu a vida. Eu não salvei você, eu disse tocando o rosto dela. Você se salvou. Eu só estava no caminho. Você é mais do que isso, ela insistiu. Você é meu milagre, Alberto. E eu quero que todo mundo saiba. 2 semanas depois, a mãe dela ligou de novo. Estava se recuperando bem, voltando para casa. E fez uma pergunta que deixou Ana sem palavras. Você é feliz aí, minha filha? Você ama esse homem? Ana me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Eu sou, ela disse no telefone. Eu sou muito feliz. E eu amo ele mais do que tudo. Quando desligou, ela me abraçou. Minha mãe te abençoou, ela sussurrou. Ela disse que você é um presente de Deus, que ela vai rezar por nós todo dia. Então somos 2, eu disse, porque eu também agradeço todo dia por você ter aparecido na minha vida. A inauguração do café da Ana foi numa sexta-feira ensolarada de novembro. Dona Raimunda trouxe flores. Seu Antônio trouxe um quadro para a parede. Os colegas da lanchonete vieram com bolos e salgados. O pequeno espaço ficou cheio, apertado, barulhento. Ana estava radiante. Usava um vestido amarelo, o mesmo tom da saia que usava no dia em que nos conhecemos. O cabelo estava preso com uma flor branca. Ela sorria para todo mundo, agradecia, abraçava, ria. E eu ficava ali, num canto, apenas observando.
observando aquela menina que tinha chegado perdida e assustada na minha vida e que agora estava brilhando, inteira, realizada. Ela me viu, atravessou a multidão, segurou minha mão. "Vem", disse, me puxando. "Vem, eu quero te mostrar uma coisa." Levou-me até a parede atrás do balcão. Ali, numa moldura simples, havia uma foto. Era uma foto nossa, tirada por Dona Raimunda numa tarde de reforma. Estávamos sujos de tinta, cansados, mas sorrindo. Abaixo da foto, uma frase escrita à mão. "Onde não havia caminho, construímos juntos." Senti os olhos arderem. "Ana, esse café não é só meu", ela disse, segurando meu rosto com as duas mãos. "É nosso. Tudo que eu sou agora, tudo que eu construí, é por causa de você. E eu quero que todo mundo saiba." Beijei ela ali mesmo, na frente de todos. E todo mundo aplaudiu, riu, comemorou. Porque não era só a inauguração de um café. Era a celebração de 2 náufragos que tinham encontrado Porto. De 2 corações quebrados que tinham aprendido a bater juntos. De um amor que tinha nascido na estrada mais improvável, mas que tinha se tornado o caminho mais certo. Naquela noite, quando todos foram embora e o café ficou vazio, sentamos nas cadeiras que ainda cheiravam a novo. Ana apoiou a cabeça no meu ombro. "Você é feliz?" ela perguntou. "Mais do que eu achava que seria possível", respondi. "Eu também", ela disse. "E sabe o que é mais incrível? Eu não tenho mais medo." "Não? Não, porque eu sei que não importa o que aconteça, você vai estar comigo. E enquanto você estiver comigo, eu consigo enfrentar qualquer coisa." Segurei a mão dela, entrelaçando os dedos. "Para sempre", prometi. "Eu vou estar com você para sempre." E naquele pequeno café amarelo, no meio de Porto Velho, 2 estranhos que tinham se tornado família olharam para o futuro sem medo, porque finalmente, depois de tanto procurar, tinham encontrado casa, um no outro. Fim do capítulo 6. Diga quando quiser que eu continue com o capítulo 7. Tentar novamente e continue e alongue o próximo. Capítulo 7. Quando o chão treme. Os primeiros 3 meses do café da Ana foram um turbilhão. O lugar era pequeno, apertado, com apenas 6 mesas de madeira que eu mesmo tinha lixado e envernizado, mas tinha alma. Tinha o cheiro do café fresco que Ana preparava de manhã, o som da música baixa que tocava no rádio velho, as plantas penduradas na janela que Dona Raimunda tinha trazido. Tinha vida. Os clientes começaram a aparecer devagar. Primeiro, os curiosos, vizinhos que queriam conhecer o novo estabelecimento. Depois vieram os regulares. O seu João, aposentado que tomava café preto todas as manhãs às 7 em ponto. A Dona Cleide, costureira que fazia pausa para o lanche da tarde. O pessoal da farmácia ao lado que pedia salgados para a viagem. Ana tratava cada cliente como se fosse especial. Decorava os nomes, perguntava sobre a família, lembrava das preferências. Seu João, hoje eu fiz bolo de fubá do jeito que o senhor gosta, ela dizia. E o velho sorria, os olhos brilhando de gratidão por ser lembrado. Eu ajudava sempre que podia. Entre uma viagem e outra, estava lá, limpando mesas, lavando louça, carregando caixas de mantimentos. Não me importava. Cada minuto ali era 1 minuto ao lado dela, e isso valia mais do que qualquer carga que eu pudesse carregar. Você não precisa fazer isso, Ana dizia sempre quando me via esfregando o chão depois que o café fechava. Você trabalha o dia inteiro na estrada. Precisa descansar. Eu descanso quando tô com você, eu respondia. E era verdade. À noite, voltávamos para o hotel exaustos. Mas era um cansaço bom, o cansaço de quem construiu algo com as próprias mãos. Deitávamos na cama, ela enroscada em mim, e conversávamos sobre o dia. Quantos clientes tinham vindo, quanto tinha vendido, os planos para o mês seguinte. A gente vai conseguir pagar o aluguel esse mês, ela disse uma noite aliviada. E ainda sobra um pouco, não é muito, mas é nosso. É nosso, repeti, beijando a testa dela. E a gente vai crescer, devagar, mas vai. Ela sorriu, aquele sorriso que me desarma toda vez.
Você acredita em mim mais do que eu mesma, ela disse. Porque eu vejo o que você não vê, respondi. Eu vejo uma mulher forte, inteligente, capaz. Eu vejo alguém que saiu do fundo do poço e construiu uma vida nova. Você é incrível, Ana, e um dia você vai perceber isso. Ela me beijou e naquele beijo havia gratidão, amor e algo mais. Uma promessa silenciosa de que estávamos juntos nessa jornada, não importava o que viesse. Mas eu não sabia que a jornada estava prestes a ficar muito mais difícil. Tudo começou numa segunda-feira cinzenta de fevereiro. Eu tinha voltado de uma entrega em Ji-Paraná e passei no café para almoçar com Ana antes de ir descansar. Quando entrei, percebi que algo estava errado. Ela estava pálida, tensa, as mãos tremendo enquanto limpava o balcão pela 10ª vez. O que foi? Perguntei, me aproximando. Ela olhou ao redor, certificando-se de que não havia clientes, e então puxou o celular do bolso. Mostrou-me uma mensagem no WhatsApp. Era de um número desconhecido com código da Argentina. Eu sei onde você está. Você acha que pode fugir de mim para sempre? Pensa de novo. Meu sangue gelou. É ele? Perguntei, já sabendo a resposta. Ana assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Como ele conseguiu meu número? Como ele descobriu onde eu tô? Quando foi que você recebeu isso? Hoje de manhã. E não foi só isso. Ela me mostrou mais mensagens, todas ameaçadoras, todas com o mesmo tom cruel e possessivo. Você me deve uma conversa. Você não pode se esconder de mim. Eu sempre te encontro. Senti a raiva fervendo dentro de mim. Ele não pode te alcançar aqui, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele está na Argentina. Você está no Brasil. Ele não tem poder sobre você mais. Você não conhece ele. Ana sussurrou, a voz quebrando. Ele não desiste. Nunca desistiu. E se ele vier? E se ele aparecer aqui? Se ele aparecer, ele vai ter que passar por cima de mim, repeti, segurando os ombros dela. Mas não vai chegar nesse ponto. A gente vai na polícia, a gente vai registrar essas mensagens, a gente vai pedir medida protetiva. Isso não vai parar ele. Ela insistiu desesperada. Nada para ele. Então eu vou parar, eu disse olhando firme nos olhos dela. Eu te protejo, Ana, sempre. Mas por dentro, eu também estava com medo. Nós fomos à delegacia naquela mesma tarde. Fechei o café mais cedo, peguei todas as capturas de tela que Ana tinha feito e fomos juntos. A delegada que nos atendeu era uma mulher séria, de uns 40 anos, com olhar cansado, mas atento. Ouviu tudo o que Ana tinha a dizer, sobre o relacionamento abusivo, sobre a fuga, sobre as ameaças. Examinou as mensagens, fez anotações. Você tem alguma ordem de restrição contra ele na Argentina? Ela perguntou. Ana balançou a cabeça. Não, eu nunca consegui. Os policiais de lá eram amigos dele. Ninguém acreditava em mim. A delegada suspirou. Aqui no Brasil é diferente. A gente pode emitir uma medida protetiva de urgência. Se ele tentar entrar em contato de novo, se ele aparecer aqui, ele pode ser preso. E se ele vier mesmo assim? Ana perguntou, a voz trêmula. E se ele não se importar com a medida protetiva? Então você liga pra gente imediatamente, a delegada disse, empurrando um cartão pela mesa. Esse é meu número direto. Qualquer coisa, qualquer movimento estranho, você me liga, dia ou noite. Saímos da delegacia, com a medida protetiva em andamento, mas sem alívio. Ana estava em choque, caminhando automaticamente, como se estivesse em outro lugar. Vem, eu disse, segurando a mão dela. Vamos para casa. Mas quando chegamos no hotel, Ana desabou. Sentou na beirada da cama e começou a chorar com força, soluçando, tremendo toda. Eu achei que tinha escapado, ela disse entre soluços. Eu achei que aqui eu ia estar segura, que eu podia recomeçar. Mas ele não vai me deixar. Ele nunca vai me deixar em paz. Me ajoelhei na frente dela, segurei o rosto dela com as duas mãos. Escuta, eu disse, forçando ela a me olhar. Você não tá sozinha dessa vez. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Eu tô aqui e eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Mas e se... Não, cortei. Não tem e se.
Você é minha. Você é minha família. E eu protejo minha família. Ela me abraçou com força, enterrando o rosto no meu peito, e eu segurei ela enquanto o corpo dela tremia, enquanto as lágrimas molhavam minha camisa, enquanto o medo dela se misturava com o meu. Os dias que se seguiram foram tensos. As mensagens continuavam chegando, não todos os dias, mas o suficiente para manter Ana constantemente em alerta. Ele mandava fotos antigas dos dois, como se tentasse lembrar ela do passado. Mandava frases sobre pertencer a ele, sobre não poder fugir do destino. Ana parou de dormir direito. Acordava de madrugada, sobressaltada, checando o celular. Emagreceu de novo. Os olhos ficaram fundos, sombrios. Eu tentava manter a normalidade. Continuava trabalhando, continuando ajudando no café, mas estava sempre alerta, sempre olhando ao redor, sempre com medo de ver um rosto desconhecido seguindo a gente. Uma noite, voltando do café, Ana parou de repente no meio da calçada. Ficou paralisada, olhando para frente, a respiração acelerada. "O que foi?" perguntei, olhando na mesma direção. Não vi nada. Apenas a rua vazia, alguns carros passando, o poste piscando. "Eu achei que vi ele", ela sussurrou. "Ali, na esquina. Alguém do tamanho dele com o mesmo jeito de andar." "Não é ele", eu disse, olhando de novo. "Não tem ninguém ali. Mas e se for? E se ele tá me seguindo? E se..." "Ana, para." Segurei ela pelos ombros. "Você tá deixando o medo tomar conta. Ele não tá aqui. Ele não pode te alcançar." Mas mesmo dizendo isso, eu também olhei por cima do ombro o resto do caminho. Foi Dona Raimunda quem percebeu primeiro. Ela apareceu no café numa tarde, fechou a porta atrás de si e olhou para Ana com preocupação. "Menina, você precisa conversar com alguém", ela disse. "Você está se consumindo por dentro. Está comendo mal, dormindo mal. Isso não pode continuar." "Eu tô bem", Ana mentiu sem convicção. "Você não tá bem", Dona Raimunda retrucou, firme, mas gentil. "E tá tudo bem não estar bem. Mas você precisa de ajuda. Ajuda de verdade." "Que tipo de ajuda?" "Tem uma psicóloga no posto de saúde, a doutora Fernanda. Ela atende de graça pelo SUS. Ela ajuda mulheres que passaram por o que você passou. Eu já indiquei ela para outras meninas. Ela é boa." Ana olhou para mim incerta. Eu assenti. "Acho que é uma boa ideia", eu disse. "Não custa tentar." Ana começou a ir nas consultas na semana seguinte. No começo, ela voltava calada, distante. Não queria falar sobre o que tinha conversado. Mas aos poucos algo começou a mudar. Ela voltava mais leve, respirando melhor. Os pesadelos diminuíram. O apetite voltou. A doutora Fernanda disse que eu tenho estresse pós-traumático. Ela me contou uma noite que é normal sentir medo, ter pesadelos, ficar em alerta, mas ela disse que dá para melhorar, que eu posso aprender a controlar. "E você está melhorando?" perguntei. "Um pouco", ela admitiu, "mas ainda tenho medo. Ainda acordo de madrugada pensando que ele está aqui." "Vai levar tempo", eu disse, puxando ela para perto. "Mas a gente tem tempo, e eu vou estar aqui em cada passo do caminho." Ela encostou a cabeça no meu peito. "Você é meu porto seguro", ela sussurrou. "A única coisa que me mantém inteira. E você é minha razão de acordar todo dia", respondi. "De querer ser melhor, de querer construir um futuro." Mas o futuro parecia incerto. As mensagens pararam de chegar depois de 3 semanas. De repente, sem aviso, o celular de Ana ficou em silêncio. No começo ela ficou aliviada, mas depois de alguns dias, o alívio virou apreensão. "Por que ele parou?" ela perguntou, olhando para o telefone como se fosse uma bomba. "Ele nunca para assim, do nada. Talvez ele tenha desistido", eu sugeri, tentando ser otimista. "Ele não desiste", ela insistiu. "Ele está planejando alguma coisa. Eu sinto." Eu não queria acreditar. Queria acreditar que tínhamos vencido, que o monstro tinha voltado para o buraco de onde veio. Mas Ana me conhecia bem demais. E ela conhecia ele bem demais. E então, numa quinta-feira à tarde, tudo mudou.
Eu estava em Ariquemes descarregando uma carga de grãos quando recebi a ligação. Era a Ana e a voz dela estava em pânico. Alberto, ele está aqui. Meu coração parou. O quê? Ele está aqui, em Porto Velho. Ele apareceu no café. Você tem certeza? Você viu ele? Eu vi, Alberto. Ela gritou, soluçando. Ele entrou, olhou para mim, sorriu. Aquele sorriso horrível. E então saiu. Não disse nada. Só me olhou e saiu. Onde você está agora? Eu fechei o café. Tô trancada aqui dentro. Tô com medo de sair, tô com medo de... Liga pra delegada. Cortei, já correndo pro caminhão. Liga pra ela agora. E não sai daí. Tranca tudo. Eu tô indo. Eu chego em 2 horas. Ele vai voltar, Alberto. Eu sei que ele vai voltar. Então você fica trancada até eu chegar. Repeti, ligando o motor. Você me ouve? Não abre pra ninguém. Só pra mim ou pra polícia? Tá bem. Ela sussurrou, a voz quebrando. Por favor, vem rápido. Desliguei e pisei fundo no acelerador. Dirigi como um louco, ultrapassei tudo que via pela frente, ignorei limites de velocidade, buzinei para carros lentos saírem da frente. Minha cabeça estava girando. Raiva, medo, desespero, tudo misturado. Ele não vai encostar um dedo nela, eu pensava. Eu mato antes. E era verdade. Eu era capaz de matar por ela. E isso me assustava e me fortalecia ao mesmo tempo. Cheguei em Porto Velho em tempo recorde. Estacionei o caminhão de qualquer jeito na Rua do Café e corri até a porta. Estava trancada. Bati. Ana, sou eu! Abre! Ouvi passos apressados do outro lado. A porta se abriu e lá estava ela, pálida, tremendo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Entrei rápido, tranquei a porta atrás de mim e a puxei para um abraço apertado. Eu tô aqui, sussurrei. Eu tô aqui agora. Ela se agarrou a mim chorando no meu peito. Eu olhei ao redor. O café estava vazio, as cadeiras ainda em cima das mesas, as luzes acesas. Tudo parecia normal, mas não era, não mais. A polícia veio? Perguntei. Veio, fez um relatório, mas ele já tinha ido embora. Não conseguiram encontrar ele. E a delegada? Ela disse que vai intensificar o patrulhamento na área, que se ele aparecer de novo, vão prender ele por descumprir a medida protetiva. Então ele não vai te tocar, eu disse, forçando firmeza na voz. Porque se ele tentar, vai acabar na cadeia. Mas Ana balançou a cabeça desesperada. Você não entende, Alberto. Ele não se importa. Ele nunca se importou com consequências. Se ele veio até aqui, é porque ele está disposto a fazer qualquer coisa. E foi naquele momento, olhando nos olhos aterrorizados dela, que eu tomei uma decisão. A gente vai embora, eu disse. O quê? A gente vai embora de Porto Velho. Vai para outro lugar, onde ele não consegue te encontrar. Mas o café, nosso trabalho, tudo que a gente construiu. Não importa, cortei, segurando o rosto dela. Nada disso importa se você não estiver segura. A gente constrói de novo, em outro lugar, mas longe dele. Você faria isso por mim? Ela perguntou incrédula. Largaria tudo? Eu faria qualquer coisa por você, respondi. E nunca tinha tido tanta certeza de nada na vida. Qualquer coisa. Ela me beijou, chorando, tremendo. E naquele beijo havia gratidão, medo e amor. Tanto amor que doía. A gente vai ficar bem, prometi contra os lábios dela. Não importa onde a gente vá, a gente vai ficar bem, juntos. E naquele momento, com o perigo rondando, com o futuro incerto, com tudo que tínhamos construído ameaçado, só havia uma certeza. Nós tínhamos um ao outro. E isso teria que ser suficiente. Fim do capítulo 7. Diga quando quiser que eu continue com o capítulo 8, o capítulo final. Tentar novamente, P continue. E alongue o próximo, capítulo 8, onde o coração encontra casa. A noite que se seguiu foi a mais longa das nossas vidas. Não voltamos para o hotel. Eu não queria arriscar. Se ele sabia onde ficava o café, talvez soubesse onde Ana estava morando. Então peguei algumas roupas dela, trancamos tudo e fomos para um hotel diferente do outro lado da cidade.
Um lugar simples, meio escondido, onde ninguém faria perguntas. Ana não conseguiu dormir. Ficou acordada a noite toda, sentada na cama, abraçada aos joelhos, olhando para a porta como se esperasse que ele aparecesse a qualquer momento. Eu fiquei acordado também, sentado na cadeira ao lado da cama, de olho em cada som que vinha do corredor. Por volta das 4 da manhã, ela finalmente falou: "Eu não quero fugir de novo." Olhei para ela, surpreso. "Como assim?" "Eu já fugi uma vez," ela disse, a voz cansada, mas firme. "Fugi da Argentina. Deixei minha casa, minha mãe, tudo que eu conhecia, e pensei que aqui eu ia estar segura, que aqui eu ia poder recomeçar." Ela olhou para mim, os olhos fundos, mas determinados. "Se eu fugir de novo, vou passar a vida inteira fugindo. Ele sempre vai me encontrar, sempre vai ter poder sobre mim. E eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ter medo. Ana, mas eu quero enfrentar ele." Ela cortou. "Quero olhar na cara dele e dizer que ele não tem mais poder sobre mim, que eu construí uma vida nova, que eu sou feliz e que ele não vai destruir isso." Levantei da cadeira, sentei ao lado dela na cama. "Você tem certeza? Porque a gente pode ir embora. Posso te levar para qualquer lugar. Sul, Nordeste, interior de Minas. A gente recomeça quantas vezes for preciso." "Eu tenho certeza," ela disse, e havia uma força nova na voz. "Pela primeira vez na minha vida, eu tenho certeza. Eu não vou deixar ele me tirar o que eu construí. Não vou deixar ele te tirar de mim." Segurei a mão dela. "Então a gente enfrenta," eu disse. "Juntos, mas com cuidado, com a polícia envolvida, com tudo que a gente precisa para te manter segura." Ela assentiu, apertando minha mão. "Juntos." E naquele momento, no silêncio daquele quarto de hotel barato, às 4 da manhã, 2 pessoas quebradas decidiram que não iam mais se deixar quebrar. Na manhã seguinte, voltamos ao café, mas dessa vez não estávamos sozinhos. A delegada Paula, a mulher que tinha nos atendido na delegacia, mandou 2 policiais fazerem ronda na área. Um carro da PM passava de hora em hora, e Dona Raimunda, brava como uma leoa, se plantou no café com a gente. "Esse desgraçado vai ter que passar por cima de mim também," ela disse, cruzando os braços. "Ninguém mexe com a minha menina." Ana sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. "Obrigada, Dona Raimunda. Não me agradece. É o mínimo que eu posso fazer." Abrimos o café naquele dia e foi estranho. Cada vez que a porta se abria, o coração disparava. Cada cliente novo era examinado com desconfiança, mas a vida tinha que continuar. Não podíamos parar de viver por causa do medo dele. Os clientes regulares perceberam que algo estava diferente. Seu João perguntou se estava tudo bem. Dona Cleide notou que Ana estava mais calada, mas ninguém fez perguntas demais. Só ofereceram um apoio silencioso, um sorriso a mais, uma palavra gentil, uma gorjeta generosa. 2 dias se passaram, depois 3, depois 1 semana. Nada, nenhum sinal dele. "Talvez ele tenha ido embora," Ana disse uma noite, mas a voz não tinha convicção. "Talvez," concordei, mas também não acreditava. E então, numa tarde de sexta-feira, tudo explodiu. Eu tinha ido buscar mantimentos no mercado. Deixei Ana no café com Dona Raimunda e um dos policiais fazendo ronda do lado de fora. Demorei no máximo 40 minutos, mas quando voltei, havia 2 viaturas paradas na frente do café, luzes piscando e uma pequena multidão se formando na calçada. Meu sangue gelou. Larguei as sacolas no chão e corri. Empurrei as pessoas, gritei o nome dela. "Ana!" E então a vi. Estava sentada numa das cadeiras de plástico do lado de fora, enrolada numa manta, tremendo. Dona Raimunda estava ao lado, segurando a mão dela. Um policial anotava coisas num bloquinho. "Ana!" Me ajoelhei na frente dela. "O que aconteceu? Você está machucada?" Ela levantou o rosto. Estava pálida, em choque, mas não havia marcas. Não estava ferida. "Ele entrou," ela sussurrou. "Ele entrou de novo." A delegada Paula apareceu ao meu lado. "Alberto, a gente precisa conversar." Ela me levou para dentro do café. E lá, no chão,
De mãos algemadas, estava ele. Era um homem de uns 30 e poucos anos, moreno, cabelo escuro, tatuagens nos braços. Não era especialmente grande ou intimidador, mas havia algo nos olhos dele, algo frio, cruel, possessivo, que me fez entender por que Ana tinha tanto medo. Ele me olhou e sorriu, um sorriso torto, desafiador. "Você deve ser o novo", ele disse em espanhol. "O velho que está bancando ela." Senti a raiva fervendo. "Cala a boca", eu rosquei. "Ela não falou para você?" Ele continuou, ignorando. "Ela sempre volta. Não importa quantas vezes ela fuja, ela sempre volta, porque ela é minha." Dei um passo à frente, mas a delegada me segurou pelo braço. "Não vale a pena", ela disse firme. "Ele só quer te provocar." Respirei fundo, forçando-me a me controlar. O que ele fez? Entrou no café, avançou em direção a Ana. Tentou agarrar ela, mas Dona Raimunda deu uma vassourada na cabeça dele. A delegada quase sorriu. Ele caiu no chão. O policial que estava lá fora entrou correndo e prendeu ele. "Está preso por descumprimento de medida protetiva, tentativa de agressão e perturbação da ordem." "Quanto tempo ele fica preso?" "Pelo menos alguns meses. Depois vai ser deportado de volta para a Argentina e vamos comunicar às autoridades de lá. Ele vai responder por tudo que fez." Olhei para ele no chão. Queria sentir satisfação, queria sentir alívio, mas só sentia raiva. Raiva por tudo que ele tinha feito com Ana, por todo o medo que tinha plantado nela. Ele me olhou de volta e disse, a voz baixa e venenosa, "Ela nunca vai ser sua de verdade. Ela sempre vai ser minha." Foi quando Ana apareceu na porta, pálida, tremendo, mas de pé. Ela caminhou até onde ele estava, olhou para baixo e falou. A voz saiu baixa no começo, mas foi crescendo, ganhando força. "Eu nunca fui sua", ela disse. "Nunca. Você me machucou, me controlou, me fez acreditar que eu não valia nada. Mas você estava errado." Ela deu um passo mais perto. "Eu valho. Eu sou forte. Eu construí uma vida nova. E você não tem poder nenhum sobre mim. Nunca mais." Ele tentou responder, mas ela não deixou. "Eu te perdoo", ela disse, e a voz tremeu. "Não porque você merece, mas porque eu mereço. Eu mereço viver sem carregar você nas costas. Eu mereço ser livre." E então ela se virou e saiu. Eu a segui. Ela caminhou até a calçada, parou e respirou fundo. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. As pessoas ao redor ainda observavam, curiosas, mas ela não se importava. Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, mas havia algo diferente ali. Não era mais medo, era libertação. "Acabou", ela sussurrou. "Acabou de verdade." Abracei ela com força. E ali, no meio da calçada, com gente olhando e o céu se colorindo, choramos juntos. Não de tristeza, de alívio, de libertação, de recomeço. As semanas que se seguiram foram de cura. Ana voltou às consultas com a doutora Fernanda. Os pesadelos diminuíram, o apetite voltou, o sorriso ficou mais frequente. Ela ainda tinha dias difíceis, dias em que acordava assustada, dias em que qualquer barulho a sobressaltava. Mas aos poucos, dia após dia, ela foi voltando a ser ela mesma. O café prosperou. Com a história se espalhando pela vizinhança, mais clientes começaram a aparecer. Pessoas que queriam apoiar, que queriam conhecer a menina corajosa que tinha enfrentado o abusador. Ana era tímida com a atenção, mas grata. E eu continuava sendo caminhoneiro, mas agora a estrada não era mais fuga, era apenas trabalho, porque eu tinha um destino, tinha uma casa, tinha alguém me esperando. Uma noite, 3 meses depois da prisão dele, estávamos fechando o café quando Ana me chamou. "Alberto, vem aqui." Ela estava parada na frente da moldura com nossa foto, aquela que dizia, "Onde não havia caminho, construímos juntos." Ela olhou para mim com aqueles olhos castanhos profundos. "Você se lembra do que você me disse naquele dia na estrada, quando me deu carona? Que eu ia te proteger?" "Não, antes disso. Você disse que sabia como era estar sozinho.
e que às vezes a gente só precisa que alguém acredite que vale a pena ajudar. Eu me lembrava. Você me ajudou, ela continuou, a voz emocionada. Mas não foi só isso. Você me ensinou que eu valia a pena, que eu merecia ser feliz, que eu podia recomeçar. Ela pegou algo do bolso. Era uma pequena caixa de veludo. Meu coração disparou. Ana, eu sei que a gente se conhece há só alguns meses, ela disse, abrindo a caixa. Dentro havia 2 anéis simples de prata. Eu sei que é rápido, eu sei que não é tradicional, mas eu não me importo com tradição. Eu me importo com a verdade. E a verdade é que eu te amo de um jeito que eu nunca achei que ia amar alguém. Os olhos dela brilhavam. Você me salvou, Alberto. E agora eu quero passar o resto da minha vida salvando você também. Todos os dias. Do jeito que você me salvou. Ela me ofereceu a caixa. Casa comigo? Fiquei paralisado. As palavras não vinham. Só conseguia olhar para ela. Para aquela menina argentina de saia amarela que tinha aparecido perdida na minha estrada e tinha mudado tudo. Sim, eu finalmente disse, a voz embargada. Sim, eu caso com você. Ela sorriu, chorou, riu, tudo ao mesmo tempo. Colocou um dos anéis no meu dedo e eu coloquei o outro no dela. Então nos beijamos ali mesmo, no nosso café, cercados por tudo que tínhamos construído juntos. Casamos 2 meses depois. Foi uma cerimônia pequena no cartório, com Dona Raimunda e seu Antônio como testemunhas. Ana usava um vestido branco simples que ela mesma tinha escolhido. Eu usava a camisa social que raramente vestia. Não tinha pompa, não tinha luxo, mas tinha amor, tinha verdade. Depois da cerimônia, voltamos para o café. Dona Raimunda tinha preparado uma surpresa. Tinha decorado tudo com flores, tinha feito um bolo pequeno, tinha convidado os clientes regulares. Seu João trouxe champanhe barato. Dona Cleide trouxe docinhos. Foi a festa mais bonita que eu já tinha visto. À noite, quando todos foram embora, ficamos sozinhos no café. Ana apoiou a cabeça no meu ombro. Você é feliz? Ela perguntou. Mais do que eu algum dia imaginei ser, respondi. Eu também, ela disse. Sabe, quando eu estava naquele posto esperando um ônibus que nunca veio, eu achei que minha vida tinha acabado. Achei que nunca ia ser feliz, que ia passar o resto da vida fugindo, com medo, sozinha. Ela olhou para mim. E então você apareceu e me mostrou que ainda havia esperança, que ainda havia bondade no mundo, que ainda dava para recomeçar. Você fez o mesmo por mim, eu disse. Eu estava morto por dentro, Ana, só respirando. Você me trouxe de volta à vida. A gente se salvou, ela repetiu aquelas palavras que já tinha dito antes. Um salvou o outro. 6 meses depois do casamento, recebemos uma notícia. A mãe de Ana estava vindo visitar. Tinha se recuperado completamente da cirurgia. Tinha juntado dinheiro e queria conhecer o homem que tinha cuidado da filha dela. Ana estava nervosa, animada, ansiosa, tudo junto. Limpamos o apartamento pequeno que tínhamos alugado. Finalmente, tínhamos saído do hotel. Compramos comida, arrumamos tudo. Quando a mãe dela chegou, uma senhora pequena de cabelos grisalhos, com o mesmo sorriso de Ana, eu entendi de onde ela tirava a força. Você é o Alberto, ela disse em espanhol, me abraçando com força. Obrigada. Obrigada por cuidar da minha menina. Ela é quem cuida de mim, respondi também em espanhol. Ana tinha me ensinado o básico. A senhora sorriu com lágrimas nos olhos. Eu vejo isso. Eu vejo como ela te olha, como vocês se olham. Isso é amor de verdade. Ela ficou 2 semanas. E foram 2 semanas maravilhosas. Ela ajudava no café, contava histórias de quando Ana era criança, ensinava receitas argentinas. E à noite, às 3, Ana, a mãe dela e eu, sentávamos na varanda pequena do apartamento e conversávamos sobre tudo e nada. No dia em que ela foi embora, chorou ao abraçar Ana. Você é feliz aqui, minha filha? Sou, mamãe. Muito feliz. Então, eu também sou, a senhora disse, segurando o rosto da filha. Era tudo o que eu queria, te ver feliz.
Ela me abraçou também. Cuida dela, ela sussurrou. Sempre, prometi. Um ano depois de nos conhecermos, eu estava dirigindo na BR-319 de novo, mas dessa vez não estava sozinho. Ana estava ao meu lado, olhando pela janela, sorrindo. Paramos no mesmo posto onde nos conhecemos. Ele ainda estava lá. As mesmas 3 bombas velhas, o mesmo cachorro magro dormindo na sombra. Descemos do caminhão. Ana olhou ao redor, nostálgica. Foi aqui, ela disse baixinho. Foi aqui que tudo começou. Foi, concordei, segurando a mão dela. Você se arrepende? Ela perguntou, olhando para mim. De ter parado? De ter me dado carona? De ter mudado sua vida inteira por causa de uma desconhecida? Olhei nos olhos dela, aqueles olhos castanhos que tinham me salvado sem saber. Nunca, eu disse, nem por um segundo. Ela sorriu, se aproximou, me beijou ali mesmo, no meio do posto esquecido onde tudo tinha começado. Eu te amo, ela disse. Eu te amo mais, respondi. Impossível, ela riu. E naquele momento, naquele lugar improvável, entendi algo profundo. A vida não é sobre os lugares para onde vamos. É sobre quem vai conosco. É sobre quem segura nossa mão nos momentos difíceis. É sobre quem nos faz querer ser melhores. Ana tinha entrado no meu caminhão pedindo apenas uma carona. E tinha saído, levando meu coração junto. Mas em troca, ela tinha me dado algo muito maior. Um lar, uma família, um futuro. E enquanto voltávamos para Porto Velho, para nosso café, para nossa vida, eu olhei para o retrovisor uma última vez. A estrada continuava lá, longa e solitária como sempre. Mas eu não era mais aquele homem perdido que dirigia sem destino. Eu tinha encontrado meu caminho. E ele tinha o nome dela, Ana. Minha casa, meu lar, meu recomeço, fim. Porque às vezes, no meio da estrada mais improvável, encontramos exatamente o que precisávamos, não o que procurávamos, mas o que nos salva. E nos ensina que ainda vale a pena acreditar, que ainda vale a pena amar, que ainda vale a pena recomeçar.